Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Nós estamos chegando aqui na 16ª aula, na aula 16. Estamos falando agora uma parte dessa manuscritologia. Nós falamos sobre os 5.800 manuscritos em grego só do Novo Testamento. Falamos também das 10.000 cópias da Bíblia Vulgata Latina e das 9.300 versões antigas, somando tudo, dá mais de 24.000 cópias. 24.000 cópias. Nós temos o chamado o manuscrito P52, P52, que é um manuscrito, um fragmento do Evangelho de João, do ano 130, que foi descoberta recente pelos arqueólogos. Então é um fragmento contendo alguma porção do Evangelho de João. E nesse texto é do ano 130, que foi encontrada aquela parte do Egito. João possivelmente morreu no ano 100, e esse fragmento, essa cópia é do ano 130. Então, do autor João até essa cópia, só temos quantos anos? 30 anos, Do original até a cópia nós só temos 30 anos. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos pegar também agora a questão da Bíblia em português. A Bíblia em português. Então a primeira Bíblia em português foi traduzida por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Uma coisa que eu quero esclarecer, João Ferreira de Almeida não era padre católico, ele foi católico, mas ele se converteu à fé cristã, ele se converteu na Igreja Reformada Holandesa. E na Igreja Reformada Holandesa, lembra-se daquela palavra lá de Inácio de Antioquia, que só o bispo, o pastor, exerce o papel de pai. E a Igreja Reformada Holandesa do século XVII chamava os seus pastores de pai, de padre, de pai, de padre. Então, mas ele não é um padre católico, ele é um padre, um pai protestante. Nós vamos estar estudando a chamada era patrística, que são chamados padres da igreja, os pais da igreja. Quem são eles? São pastores, são bispos, são presbíteros, são doutores, são mestres, são grandes homens de Deus que vivem entre o século II até o século V. Tem os pais apologistas, os pais apostólicos, os pais polemistas, e daí que se vai para a gente estudar. Mas João Ferreira de Almeida era um convertido à fé cristã, era convertido à fé pregada pelo protestantismo. Ele nasceu em Portugal. Aos 14 anos, aos 14 anos, a 16, ele se converteu à fé cristã, passando agora a ser protestante, sai de Portugal e vai viver na Holanda. Então, desde os 14 anos, ele já começa a trabalhar questões de traduções, era adolescente, começou a trabalhar traduções, e ele é o grande nome das Bíblias na língua portuguesa, que traz o nome dele, João Ferreira de Almeida. Então, ele passou pelo seminário holandês, era um calvinista, olha lá, João Ferreira de Almeida era calvinista e não arminiano, mas tem uma grande contribuição. E eu quero falar também que o pai das missões modernas, do século XIX, o grande século de missões, William Carey, era calvinista e fazia missões. Eu acho que tem que ver aí o que é o calvinismo, que é um sistema teológico e doutrinário, que tem como escritor, intérprete, exegeta, João Calvino, e tem o arminianismo, o sistema teológico doutrinário, baseado nas ideias de Jacó Armínio, e ele serviu como missionário na Indonésia, o Novo Testamento ele serviu na Indonésia, e de lá ele percorreu fazendo trabalhos missionários. Por que ele foi comissionado para a Indonésia? Porque lá se falava, era uma colônia de Portugal que estava falando o português. Então a igreja da Holanda, como também trabalhou grandes navegações e estava plantando igreja, precisava de missionários que soubessem falar o português, de Portugal. E João Ferreira de Almeida foi como missionário para a ilha lá na Indonésia, a ilha de Java, no Oceano Índico,
hoje a cidade atual de Jacarta, foi para pregar o evangelho lá na língua portuguesa, né? E assim ele vai traduzir uma obra magna, né? Uma obra importante que é o Novo Testamento. A publicação do Novo Testamento dele, o Novo Testamento publicado em português foi em 1681, na Holanda, né? Então ele trabalha também com a chamada edição Texto Recepto, né? O Texto Recepto, que também é de 1640, 50, né? Que foi feito na Holanda pelos irmãos Boaventura, né? Os irmãos Boaventura, e de lá nas edições dele aparece o nome Texto Receptus, texto recebido, né? Texto recebido, que hoje a nossa versão Almeida Revista e Corrigida, ela vem desse texto, ela vem dessa Almeida, né? Que parte antiga é o texto recebido, o texto recepto. E a outra coisa, em 1683, Almeida publicou a tradução da primeira parte do Antigo Testamento, né? Mas ele não chegou até o final, porque ele vai morrer lá. Ele morreu na Indonésia em 1691, antes de completar a tradução do Novo Testamento. Ele morreu na época quando ele estava trabalhando a tradução do livro de Ezequiel, né? Que se diz que é um livro de difícil tradução por causa do simbolismo. E João Ferreira de Almeida faleceu nessa época da tradução, precisamente lá de Ezequiel, né? Deus o levou. Mas a primeira edição, a primeira Bíblia de Almeida foi publicada em 1753, né, toda ela. Mas não esqueça, né, que a primeira tradução, porque quando se começa a tradução gasta 20 anos. Só para o Novo Testamento é 5 anos, para o Antigo Testamento é 15. Quando se começa a tradução no campo missionário, se começa pelo Novo Testamento. E assim João Ferreira de Almeida fez, e foi publicada em 1681 na Holanda. E ela toda, né, ele morreu quando estava fazendo trabalho de Ezequiel, ele morreu em 1753. Outros amigos seus, Jacob, né, deu continuação ao trabalho de tradução. A Bíblia no Brasil, né? Então, em 1879, nós temos o Novo Testamento de Almeida publicado no Brasil, em 1879. E a outra, em 1898, a revisão, ou a revista e corrigida, chamada Almeida Revista e Corrigida. A primeira revisão de Almeida, ela acontece em 1898. Né? Em 1944, a primeira Bíblia, né? Almeida Revista Atualizada, impressa no Brasil, né, pela Joerp. Isso foi muito importante, né, porque as Bíblias que entravam aqui, as traduções que entravam aqui, elas vinham tudo da Sociedade Bíblica Britânica. Mas na época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Britânicas, a Sociedade Bíblica Britânica, né, teve um pouquinho de dificuldade devido à guerra, mas aqui no Brasil foi formado, né, uma imprensa aqui, para que pudesse trabalhar e publicar a primeira tradução, não, a primeira bíblica aqui em terras brasileiras, que foi em 1994, e lá nós ganhamos a independência em termos de tradução. Tradução e de imprensa, né? A questão mais é de imprensa. Então, em 1959, nós temos a primeira edição atualizada e revista, então, Almeida Revista Atualizada. A publicação dela aqui no Brasil se deu em 1959, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas, vamos dizer, a tradução aqui, o trabalho dessa Almeida Revista Atualizada, ela é de 1952, o Antigo Testamento é de 1956, e a publicação dela é de 1959, então ela termina toda ela em 1956, mas só que a publicação dela foi de 1959, devido a faltar o papel, né? O papel que se usava para tradução ou para se imprimir a Bíblia. Aqui no Brasil não teve que esperar em torno de 3 anos, né, para ter esse papel, para fazer uma boa impressão. E em 1967 tem uma versão revisada, né? E em 1981 a Bíblia de Jerusalém, aí é editada pela editora Paulo, ela entra no Brasil, ela é da época de 1991, foi feita em Jerusalém, pelo também uma comitiva de padres, né, latino, francesa, né, de Jerusalém, e uma boa tradução ela. Nós temos em 1988 a Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Temos também de 2001 a nova versão internacional, que temos um mentor muito importante, que é o pastor Luiz Saião, especialista em línguas originais. E também nós temos em 2008, né, Almeida, Revista Século XXI, editada pela editora Vida Nova, né, traduções católicas em linguagem moderna. As traduções católicas em linguagem moderna é bom ressaltar. A Igreja Católica inicialmente foi contrária à publicação da Escritura por leigos, né. O Papa Pio IX,
em 1864, condenou as sociedades bíblicas, chamando de seitas pertilentas. Esse foi o Papa Pio no século XIX. Tal afirmativa direcionava principalmente a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, fundada em 1804. Então a Sociedade Bíblica Britânica foi fundada em 1804, muito importante. É bom saber que quando eles pensaram em uma tradução para a língua portuguesa, para o Brasil, não o português de Portugal, mas o português falado no Brasil, eles pensaram qual é a Bíblia que vamos inserir. E eles ficaram sabendo da tradução de Almeida, a tradução de Almeida, e de lá é melhor nós pegarmos uma Bíblia que já está aí pronta, acabada, mas não, que não caiu do céu, com zip tudo, entendeu? Mas a Bíblia que foi bem trabalhada, e vamos inserir ela no campo missionário no Brasil, que já está bem fundado no século XIX, e de lá vamos usar ela. E assim foi. Traduções católicas em língua moderna. Então nós temos aqui, embora essa atitude papal refletisse a posição hierárquica da Igreja Católica Romana, havia quem defendesse a colocação das Bíblias na mão dos leigos católicos. Então, em 1813 foi publicada a Sociedade Bíblica Católica Romana, que de imediato publicou a Bíblia sem notas, comentário. Em 1815, essa mesma sociedade publica outras edições melhoradas da mesma tradução. Traduções católicas em língua moderna. Podemos enumerar as seguintes edições da Bíblia para os católicos. A Bíblia de Cone, de 1811, a Bíblia de Haydock, de 1811, no Novo Testamento, de 1812, e outras traduções de 1814, e tem outras traduções aqui que aparecem em 1914, a Bíblia tal de Gilson. Traduções católicas em língua moderna. Vamos lá. Provavelmente a mais importante tradução recente, produzida por estudiosos católicos romanos de tendência liberal, é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia muito importante ela. Traduções e versões judaicas. Nós temos aqui, embora os judeus tenham buscado preservar o estudo da escritura no original hebraico, isso nem sempre foi possível. No século III a.C., os judeus viram a necessidade de traduzir sua Bíblia para a língua de Alexandria, mas foi a pedido do rei da Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego. Durante a Idade Média, por volta do século XIV, os judeus passaram a fazer traduções de suas escrituras para diversos idiomas, que é o Antigo Testamento, a Tanakh. Traduções e versões judaicas. Em 1879, o ano da Revolução Francesa, surgiu uma versão judaica do Pentateuco. Em 1851 a 1856, o Rabino produziu uma Bíblia completa para os judeus de fala inglesa, importante também. Traduções e versões judaicas. Em 1853, produziu uma versão, a Bíblia hebraica, texto esse preferido na sinagoga inglesa e americana. Em 1817, após uma extensiva revisão da obra de Isaac, a Sociedade Bíblica Judaica de Publicação finalmente lançou sua nova versão da Bíblia hebraica, mas é importante que nós temos, vai lá, que é a Bíblia Stuttgartense, traduções e versões protestantes. Seguindo o princípio da reforma de interpretação particular, os protestantes produziam um número maior de traduções particulares da Bíblia do que os católicos. Então nós temos a Bíblia em português aí, a tradução de Almeida, já falei, Coube João Ferreira de Almeida, de origem católica, de origem católica não, ele nasceu em Portugal, que era católico, que teve uma dificuldade da reforma protestante entrar em Portugal e entrar na Espanha, porque eram dois países católicos. João Ferreira de Almeida nasceu no catolicismo, mas se converteu ao protestantismo, então ele é de origem agora protestante. Vamos colocar Coube João Ferreira de Almeida, de origem católica e convertido à fé evangélica. Graciosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. É bom estar estudando sobre a história de João Ferreira de Almeida. Inicialmente, Almeida traduziu o Novo Testamento em 1676, publicação dele aconteceu em 1681. Profundo conhecedor do hebraico e grego, além de outros idiomas, Almeida valeu-se também de traduções francesa, holandesa, italiana, espanhola e latina, que são as obras que ele tinha na mão. Mas voltando lá para Erasmo de Roterdã, Novo Testamento, traduzido para o grego, ele só tinha 6 cópias. E essas cópias que Erasmo de Roterdã trabalhou na época era do século XII, do século XII. Era do século XII, foi a tradução, ele trabalhou para a tradução dele somente com 6 cópias. A Bíblia em português, terminada a tradução do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento e faleceu em 6 de agosto de 1691.
a tradução até Ezequiel 41, capítulo 41, versículo 21. Então ele faleceu. Em 1748, o pastor Jacober, né, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida. Em 1753 foi impressa a primeira Bíblia completa em português em 2 volumes. Isso que foi o trabalho, a tradução de Figueiredo, que é uma tradução católica, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu integralmente o Novo Testamento e o Antigo Testamento, gastando 18 anos nessa tarefa, gastou 18 anos o Antônio Pereira de Figueiredo. Em 1819, né, foi publicada a Bíblia completa de Figueiredo, em 7 volumes, em 1821, em um único volume. Então, essa é uma tradição católica, né, que passou. O Novo Testamento trazido embora pelo rei Frei Joaquim, né, de Nossa Senhora de Nazaré, baseou-se na Vulgata Latina, publicado. Você vê que as traduções católicas são tudo baseadas no latim, né, depois que eles vão basear no grego, né, de Jerusalém, sim. Essa Bíblia, em seu prefácio, fazia ataques à Bíblia protestante, dizendo que as mesmas estariam falsificadas e falaria contra a pessoa de Jesus Cristo. Esse que era o ataque. Traduções. No Testamento de Almeida, publicado no Rio de Janeiro, em 1879, pela Sociedade de Literatura Religiosa e Moral, né? Essa versão foi revisada por José Manuel Garcia, professor do Colégio Dom Pedro II, pelo pastor Carvalho e pelo pastor Alexandre, né? Agência da Sociedade Bíblica Americana no Brasil. Novo Testamento. Então temos essas publicações, né? Em 1912, a Sociedade Bíblica, empenhada na disseminação da Bíblia no Brasil, patrocinou a nova tradução da Bíblia para o português, baseada em manuscritos melhores que o utilizado por Almeida. Então, entre os membros dessa comissão de tradução estava o gramático Eduardo. Esse trabalho foi publicado em 1917 com o nome de Tradução Brasileira, TEB, né? Uma Bíblia muito erudita. Publicada em 1930 e baseada na Vulgata, coube ao padre Mato Soares realizar uma tradução mais popular da Bíblia entre os católicos na atualidade. Tem a tradução de Mato Soares aí, que é uma tradução católica, né? Em 1969, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que teve como primeiro trabalho revisar e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, como edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Em 1943, a Sociedade Bíblica Unidas, né, encomendaram a um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculista uma revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia dos nomes e próprio estilo da Bíblia de Almeida em todo um período, né, de tempo. Em 1948 foi publicada em 1948 foi organizada a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada a dar a Bíblia à pátria. Então a Sociedade Bíblica do Brasil ela tem sua nascente em 1948, quase na época da descoberta do Mar Morto. Essa sociedade fez 2 revisões do texto de Almeida, que deu origem à edição revisada e atualizada no Brasil. E a outra denominada corrigida, né? Muito importante a sociedade. Mais recentemente, a Sociedade Bíblica Internacional, de 1993, publicou a denominada Nova Versão Internacional, NVI, que foi nos Estados Unidos. Aqui tem a versão do Brasil, 2000. São também dignas de referência a Bíblia traduzida pelo monge tal, não sei o que, a Bíblia de Jerusalém, Escola Bíblica de Jerusalém, de Padres Dominicanos, de 1981, a edição integral da Bíblia, né? Então, temos todos. Agora, voltando para os melhores, a gente sempre vê assim, colchete, né? Aparece na nota de rodapé, esses são os melhores manuscritos, né? Que temos o manuscrito, vamos colocar aqui, né? Nós temos os manuscritos do século IV depois de Cristo. A descoberta desses manuscritos do século IV é do ano de 1859. Então temos o Códice Sinaítico, né, que tem todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, que é um texto muito bom. Esse Códice Sinaítico é um código bizantino, né? Então temos os manuscritos bizantinos e os manuscritos alexandrinos. Então temos um Códice Sinaítico que é um manuscrito bizantino. Ele foi descoberto no mosteiro ortodoxo de Santa Catarina, né, no sopé do monte, né? Quem descobriu foi o chamado Constantin Constantino Tinchendor, né, que é um alemão. Então foi descoberto. Temos esse códice sinaítico, né, muito importante dentro das traduções. E a outra que aparece também que temos, né,
também chamado manuscrito, né, nós tentamos chamar de manuscrito Aleph, primeiro algarismo do alfabeto hebraico, dos mais antigos manuscritos bíblicos do século IV, é o manuscrito Aleph. E o único manuscrito que contém o Novo Testamento inteiro encontra-se no Museu Britânico, né? Então ele encontra o Novo Testamento inteiro. Juntamente com Códice, né, o Códice Vaticano, o Códice Vaticano é um dos mais importantes manuscritos gregos, né, para referência textual da Bíblia, ao lado da Septuaginta. Ele está na Biblioteca do Vaticano. O Códice Vaticano é do século IV depois de Cristo. Cópia entre grego quase completa da Septuaginta e do Novo Testamento, né, o Antigo Testamento grego, né, e o Antigo Testamento grego e o Novo Testamento está na Biblioteca do Vaticano. Quando a gente fala os melhores manuscritos, né, é o Códice Vaticano, é o Códice Sinaítico e o Códice Alexandrino, né. Pode ter sido uma das 50 Bíblias requisitada por Constantino. Na época de Constantino, quando Constantino se tornou imperador e fez o cristianismo a religião oficial do Império Romano, Constantino construiu algumas basílicas, né, e nessas basílicas precisava de Bíblias para que pudesse colocar nessas igrejas, né, feitas nesse tempo. Então Constantino encomendou a Eusébio de Cesareia para que pudesse estar traduzindo algumas Bíblias, né? Então foram 50 Bíblias encomendadas por Eusébio de Cesareia, né, por Constantino. Manuscritos importantíssimos para o criticismo textual. Então nós temos aí o Códice Efraimita do século IV, né, original de Alexandria do 345, levado para a Itália no século XV. Comprado por Catarina de Médici em 1533, está na Biblioteca de Paris, né? Faltava vários livros em face de sucessivas traduções. Então, o Códice Alexandrino, o manuscrito, né, metade do século V, ele é do século V, contém a Septuaginta e boa parte do Novo Testamento. O Códice de Beza, manuscrito bilíngue, grego e latim, datado do século V. Né? Então, a pergunta para nós fecharmos aqui, há erros na Bíblia? A pergunta é, há erros na Bíblia? Não. Né? Os críticos afirmam que a Bíblia está cheia de erros. Alguns falam até mesmo milhares de erros. A verdade é que não há nem um só erro no texto original da Bíblia que tenha sido demonstrado. Isso não quer dizer que não haja dificuldade em nossas Bíblias, né? Dificuldade há. E é delas que esse livro vai tratar, né? Seu propósito é mostrar que não há realmente erro nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode errar. Vamos raciocinar, vamos tratar isso de uma forma lógica, examinando as premissas, né? Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto a Bíblia está isenta de erro, né? Quando encontrarmos um trecho da Bíblia que nos parece contrário a uma verdade incontestável, não pensemos logo que possa ali haver erros, mas saibamos refletir com Santo Agostinho. Nesse ponto deve haver erro do copista, uma tradução mal feita do original, ou sou eu mesmo que não consigo compreender. E quero terminar aqui de fato essa parte, né, que é muito importante. Antes de você ter um ataque, pensa, né? Pode ter erro do copista sim, tradução mal feita do original sim, ou eu mesmo que não consigo entender, como disse Santo Agostinho, né? E para fechar aqui, eu quero falar para você que tem uma Bíblia, você que ataca bastante a questão de teóloga, ataca a questão de teologia, eu quero dizer para você que a Bíblia não caiu do céu com zip e tudo, pronta e acabada, da maneira que eu tenho aqui na minha Bíblia, essa Bíblia tão bonita, né? Pronta e acabada, ela não caiu do céu dessa maneira. Só para você ver, segundo a média que a Sociedade Bíblica do Brasil fala, para uma tradução é em torno de 20 anos para uma tradução de todo o Antigo Testamento, 15 para o Antigo Testamento e 5 para o Novo Testamento, 20 anos para uma tradução da Bíblia. Antes de você dizer que é teologia, é cansativa, é enfadonho, e você cuspir no seu próprio prato que você come, lembra que as doutrinas bíblicas que você tem, alguém realmente sofreu. Hoje está tudo pronto, você chega no seminário, tem toda a teologia sistemática, né, com toda a obra, né? Tem bibliologia, tem doutrina de Deus, a doutrina propriamente dita, tem cristologia, tem pneumatologia, tem todas as doutrinas
né? Porque ela estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã, está tudo bem trabalhado, uma doutrina hoje sólida. Por quê? Porque muitos teólogos, exegetas, trabalharam, morreram, teve as decisões conciliares, e daí teve todo um trabalho, e a Bíblia não caiu do céu com tudo. Teve alguém que gastou um grande tempo para uma tradução. Não estou falando dos monges, né? Os monges ficavam nos mosteiros trabalhando, né? Porque boa parte da Idade Média não sabia ler, e poucos, até monges também, muitos não sabiam ler, mas tiveram o labor de trabalhar nessas traduções cansativas, noite de inverno, noites de calores, noite de sonos, muitos eram míope, né? Muitos tinham dores de coluna, e a vida do monge era muito curta, morria cedo. Então eles tiveram todo um trabalho de tradução da Bíblia Sagrada. E quando você dizer, não, a Bíblia está cheia de erro de contradição, lembra o que? Existe mais de 5.800 manuscritos gregos só do Novo Testamento. E acrescenta-se a esse número mais de 10.000 manuscritos, de manuscrito da Vulgata Latina. E pelo menos 9.300 de outras antigas versões. Então, ao todo nós temos o quê? 24.000 cópias. 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. Então, antes de você dizer que a Bíblia está cheia de erros de contradições, procure ler, né? Procure ler. Você não tem o original, mas tem a cópia das cópias. Nós não temos os autógrafos, mas nós temos os apógrafos, que é cópia das cópias das cópias. E nessas traduções, eu quero terminar aqui essa aula de bibliologia. Eu agradeço a oportunidade, eu peço que você se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, acesse todos eles, faça comentário e procure refletir acerca do livro sagrado. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática, é o nosso bálsamo, é o nosso guia, é o nosso alimento espiritual. E como conservador quero dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Em todos os sentidos, ela é a palavra de Deus como autoridade final. A paz do Senhor seja com todos e obrigado.